Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai mostrar para vocês alguns conceitos básicos de reprodução de algas que vão ser muito úteis para entender melhor os ciclos de vida das algas. Então, só para a gente relembrar do ensino médio, né? Mitose forma células filhas iguais à célula original, né? Célula mãe haploide, N, vai formar células filhas N. Célula mãe 2N, diploide, vai formar células filhas 2N. Já na meiose, uma célula diploide vai dar origem a 4 células filhas haploides. Então, reduz pela metade a quantidade de cromossomos na célula, né? Então, esses conceitos vão ser bem importantes para entender todo o ciclo, todos os ciclos que a gente vai abordar aqui nas aulas de algas. A gente tem vários tipos de reprodução em algas, tá? Tem reprodução que envolve variabilidade genética e tem reprodução em que a célula mãe vai dar origem a 2 células filhas iguais. A reprodução do tipo vegetativa envolve mitoses, tá? Então, por exemplo, um fragmento de um indivíduo vai sofrer sucessivas mitoses e vai dar origem a um novo indivíduo, tá? Igual, com carga genética igual à célula original. Divisão binária é outro tipo de reprodução que envolve mitoses, tá? Uma euglena, por exemplo, pode sofrer uma divisão da sua célula e vai formar 2 novos indivíduos com a mesma quantidade de cromossomos, né, sem variabilidade genética da célula original. Um outro tipo de reprodução sem variabilidade genética é a assexuada, com a produção de esporos móveis ou imóveis. Esses esporos eles podem ser formados e são formados principalmente por meiose espórica, que a gente vai ver mais para frente. Esse esporo vai dar origem a um indivíduo novo, né? Um organismo novo. E a reprodução sexuada, como a gente já sabe, ela envolve variabilidade genética. Por quê? Porque há a recombinação de 2 gametas, de 2 indivíduos diferentes com material genético diferente. Então, 2 gametas haploides, N, vão se fusionar por plasmogamia, né, que é a fusão do citoplasma, e posteriormente ter a fusão da carioteca com a recombinação do material genético, sendo essa a etapa da cariogamia. Com essa cariogamia, então, a fecundação acontece, né, e o zigoto, que é a primeira célula de um indivíduo, 2N, é formado. Esse zigoto ele tem o dobro de material genético dos gametas. Os gametas da reprodução sexuada eles podem ser classificados de acordo com o tamanho e a sua mobilidade. Então, eles podem ser isogâmicos, tá? Pode haver uma isogamia, ou seja, quando os 2 gametas são iguais, ou uma heterogamia, quando esses gametas são diferentes. Em algumas espécies, a gente vê a alternância de gerações, com gametanjos e esporângios, né? Gametanjos que são responsáveis por produzir esses gametas. A gente vai ver essas 2 fases, gametanjos e esporângios, aqui mais para frente. Na isogamia, os gametas são iguais, né? Tem gametas móveis, né? São iguais em tamanho e forma, e claro que ele tem um material genético muito diferente do outro, né? Por isso que acontece uma recombinação gênica formando um novo indivíduo com material genético diferente dos parentais, né? Isso ocorre, por exemplo, nas algas verdes. Então, só para a gente relembrar do ensino médio, né? Mitose forma células filhas iguais à célula original, né? Célula mãe haploide, N,
vai formar células filhas N. Já a oogamia lembra um pouco como é a espécie humana, né? Os dois gametas são bem diferentes, né? O gameta feminino é bem maior e ele é imóvel, né? E ele vai esperar o gameta masculino móvel, né, chegar até ele. E assim vai formar um novo indivíduo, né, com variabilidade. Em alguns ciclos de vida, onde há produção de esporos e de gametas, há duas fases, né? É uma alternância de gerações. Quando o organismo, né, todo aquele indivíduo, ele forma gametas, ele é chamado de gametófito. O organismo tem uma estrutura, né, como se fosse um ovário humano que vai produzir óvulos, né? Então, essa estrutura nas algas é chamada de gametângio e ela vai formar gametas, tá? O gametófito forma gametas. E o esporófito é quando o indivíduo todo, né, é chamado de esporófito porque ele produz esporos por meio de esporângios, né? Seria a estrutura que vai gerar os esporos. Tanto os gametas como os esporos geralmente são produzidos por meiose, né? Forma o gameta e o esporo haploide. Então, nos ciclos de vida das algas, podem ocorrer 3 tipos de meiose: a zigótica, a gamética e a espórica. A meiose zigótica vai envolver a meiose que o zigoto sofre, né? O zigoto vai sofrer meiose gerando 4 células haploides, um zigoto 2N, que é uma célula formada pela fecundação de 2 gametas, vai sofrer uma meiose e formar 4 células haploides. Já na meiose gamética, que é mais ou menos como acontece nos seres humanos, um indivíduo diploide 2N vai gerar gametas por meio de meiose. Então, uma célula 2N vai gerar 4 gametas N, haploides, né? Esses gametas vão poder se cruzar aí e gerar um zigoto 2N. Já a meiose espórica acontece em ciclos de vida que apresentam alternância de gerações, ou seja, 2 fases, né? O esporófito e o gametófito. No esporófito, então, uma célula 2N vai formar 4 células N, os esporos, né? Por isso que é a meiose espórica, porque ela é formada, porque os esporos são formados por meiose, tá? E esses esporos podem dar origem a indivíduos, organismos, né, completos. Na próxima aula, a gente vai ver, então, como que são os ciclos de vida de algumas algas. Lembrando sempre que tem o diplobionte, o haplobionte, tá? E esse haplobionte pode se dividir em haplonte e diplonte. Sendo o diplobionte quando envolve essas 2 fases, né? Tem gametófito e tem esporófito. E o haplobionte ou é uma fase só haploide ou é uma fase só diploide. Até a próxima.